Olá pessoal, hoje vamos aprender a como criar um sistema de missões aleatórias usando também da função de Create Object. E não esquece, se você gostar, se inscreve, toca o sininho e dá aquele like. Vamos lá! O vídeo de hoje foi inspirado por um outro vídeo que eu achei na internet, que vou deixar aqui na descrição para vocês, que falava sobre como usar Object no lugar de Structs. No caso, o que é que esse cara estava querendo fazer no vídeo dele? No caso, ele tem um Struct dele, vocês podem conhecer já, Structs, aqui em Blueprint, Structs, minha estrutura. É uma forma de conseguir armazenar informações de quando você quer juntar alguma coisa. Como, por exemplo, digamos que eu tenho um som de pisada, ao invés de pisar quando o jogador está andando, a gente poderia colocar aqui um sound base, que seria o som. Talvez uma particle system, cadê? Aqui, seria a partícula. E, sei lá, digamos, linear color, sei lá, a cor da pisada talvez? Depende. O que você quiser aqui, você pode fazer. A ideia aqui é você conseguir juntar coisas que precisam estar juntas. No caso, a ideia aqui seria a minha pisada aqui, tem todas essas coisas que está sempre relativa a alguma pisada. Sendo que usar structs tem algumas coisas meio chatas de se mexer. Vamos abrir aqui o Level Blueprint. E aqui dentro, vamos criar aquela nossa estrutura lá. Estrutura. Minha estrutura. Eu compilo aqui. E isso daqui é a minha estrutura. Se eu chegar aqui, eu dou um get. Chegar aqui, eu dou um set. Digamos que eu quero mudar o valor da cor aqui dentro. Existe algumas formas. Várias pessoas geralmente fazem isso daqui. Dá um break. Aqui do outro lado. Dá um make. E digamos, junta esse daqui, junta esse daqui. E só nesse cara manda criar uma cor aqui, ou aqui diretamente, eu posso escolher minha cor. E qualquer coisa desse tipo. Embora na verdade, cheguei a mencionar no outro vídeo, tem uma outra forma. Que se você procurar o nome da estrutura que você está utilizando, vai aparecer aqui, set memories in blá blá blá. E aqui dentro, quando você pega ele vai pegar essa estrutura como uma referência. E aqui dentro, você pode dizer, não, eu quero mudar só a cor. Aí ele vem aqui e muda a cor para você. Ele até retorna aqui a referência, sendo que como ele está pegando isso como referência, perceba a diferença aqui entre um diamantezinho e a bolinha. O diamante quer dizer que está pegando como referência, ou seja, o que eu estou passando para aqui, ele vai mudar o valor. Já como bolinha, ele está só copiando. Então se eu pegar aqui e passar para um canto, ele não vai mudar o valor desse cara daqui, ele vai só copiar e colar lá naquele outro lugar. Então ele estava falando sobre as dores de cabeça, ter que mexer e fazer tudo isso. E ele preferia que usasse isso tipo num blueprint. Então aqui dentro, a gente pode aqui criar um novo blueprint. Sendo que o grande detalhe disso tudo é que a gente tem aqui os principais. Podemos abrir aqui e tem várias coisas que a gente pode herdar e fazer um blueprint baseado naquilo. Você pode fazer um blueprint baseado no actor, que é a mesma coisa daqui de cima. Sendo que você pode criar um blueprint baseado no object. Se você perceber, o actor, ele na verdade herda de um object. Então a base de todas as coisas aqui dentro da Unreal não é um actor, é um object. Sendo que o actor é o que a gente mais utiliza, que a gente mais interage. Então dentro aqui no object, você pode criar ele. Então vou dizer aqui, obj. Meu filho. Vou botar aqui, meu objeto. Digamos que eu vou criar a mesma coisa aqui. Aqui, 3 variáveis. E eu posso colocar aqui. Vamos ver aqui. Era como? Era o som. Aqui era a partícula. E aqui era uma cor. Linear color. Aí pronto, aqui, tá aqui um objeto. E se eu chegar aqui, vou criar aqui uma variável desse tipo. O objeto. Vamos mudar lá para bj underline meu objeto.
uma referência aqui. Aqui no meu objeto, compilo, sendo que aqui ele não vai encontrar nada. Mas se eu conseguir descobrir como é que eu faço para usar isso daqui, aqui do meu objeto, eu posso ter o get como se fosse um blueprint. Get uma coisa, get outra, get seja lá o que for. Se eu quero mudar o valor agora só desse cara daqui, só da cor, posso colocar aqui um set e mudar aqui só ele. Você interage com ele realmente como se fosse um blueprint. Mas como funciona isso? Como você pode utilizar isso? Quais são as diferenças de um blueprint normal, de um actor qualquer? E é isso que eu vou explorar hoje. E em seguida eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu construí aqui, onde eu tenho aqui meio que um criador de missões aleatórias. Aperta aqui que ele está criando a missão de pular, tem que pular 3 vezes. 1, 2, 3. Depois aparece. E quando eu vou colocando aqui, ele vai aparecendo missões diferentes. Missões totalmente aleatórias, pode ser repetidas também. Então, por exemplo, tem o de atirar, 1, 2, 3. O de pular. E tem o de chegar ao destino. Que no caso aqui são 3 destinos diferentes que ele pode escolher. Não sei, algum desses aqui? Não. Mas ele vai chegando aqui, vê que ele está diminuindo e chegou ao destino. Agora então só resta esse daqui. Então eu vou demonstrar como é que eu utilizei toda essa ideia do objeto para esse criador de missões aleatórias e de como isso pode ser útil para vocês. Vamos lá ver como isso funciona. Primeira coisa a entender é o que um object é e o que um object não é. Certo? Um object ele não é um actor. Quais são as consequências disso? Vamos chegar aqui nesse exemplo. E aqui ele tem muita semelhança, como um blueprint comum. Agora, a primeira coisa que vocês podem notar aqui é que você não tem uma visualização aqui de alguma coisa. Então ele não é uma coisa que você vê. Ele só meio como se fosse código puro. Mas ele também armazena coisas. Você pode ter um event dispatcher aqui dentro. Você pode ter macros, funções, eventos. Sendo que, se você chegar aqui, por exemplo, eu quero botar um tick, você não vai encontrar. Quero pegar um big in play. Também não existe aqui. End play e todos os eventos comuns que estamos habituados, ele não existe aqui dentro. Então, para que e como eu vou utilizar isso daqui? Um object, pelo menos em meus estudos e meus conceitos, é muito interessante quando você realmente, quando ele aparece, quando você sente a necessidade dele. E eu vou demonstrar o que é que eu quero dizer com isso. Porque em algumas situações, você pode querer ou necessitar de, por exemplo, criar um actor que vai ficar aqui pelo mundo. Só para ele administrar alguma coisa, fazer alguma coisa, interagir com alguma coisa. Sendo que, na prática, você nem precisa que ele exista de verdade aqui dentro. Você só precisa que ele exista, mas ele não precisa ser um actor, ele não precisa estar aqui no mundo. Ele, por exemplo, não precisa ter um cubo para representar ele. Você precisa apenas que ele exista ali para você interagir com ele de alguma forma de sua necessidade. Então, como é que eu encaixei a ideia das missões aleatórias nisso? Digamos que eu tenho um sistema de missões, como está demonstrando aqui, ali no canto superior esquerdo, e eu vou querer criar missões, tipo, durante o jogo. Então eu vou chegar aqui e crio uma missão. Chego aqui, crio outra, outra, e assim por diante. Sendo que isso daqui, por exemplo, não vai ser exatamente um data asset. Você pode utilizar um data asset para chegar e armazenar o template de como vai ser essa missão, alguma coisa desse tipo. Mas você não pode chegar e mandar criar um data asset aqui de forma tão facilmente. Possivelmente tem algumas formas. No Blueprint até tem também, mas não é tão simples e fácil e direto como temos aqui. Então, respondendo, como eu vou utilizar um object? Aqui para este exemplo, eu criei aqui um object missão. Ele é um blueprint, criei do tipo abstrato. O que isso quer dizer? Você não pode criar um objeto, dar um spawn em um objeto missão. Você só pode dar um spawn ou criar ele
a partir de seus filhos, no caso, alguém que está herdando dele, e criei esse daqui como base para todos os outros. Então aqui eu deixei o nome da missão, uma descrição, uma booleana para dizer se ele já finalizou ou não, uma referência ao Game Mode, porque como eu falei, tem algumas coisas que não funcionam aqui. Então, embora em praticamente toda a parte do seu projeto, você pode apertar aqui o botão direito e dar um Get Game Mode, aqui você não tem um Get Game Mode, você não tem como acessar as informações globais. Então você precisa que essa informação chegue a ele de alguma forma. E botei aqui algumas funções de inicializar, progredir e finalizar. E botei aqui também uns Event Dispatchers, que isso daqui nada mais é do que uma forma de você conectar eventos. Então, quando isso daqui for chamado, qualquer um que tenha se cadastrado dentro desse Event Dispatcher vai ser executado também. Então aqui criamos o Event Dispatcher, passando aqui a referência do próprio objeto. E aqui um Event Dispatcher, que é para atualizar a nossa UI com relação ao texto. Agora vamos ver como tudo está funcionando parte a parte. Nós temos aqui o nosso personagem, aqui com Begin Play. Pequena modificação em relação ao tiro. Um botão que eu coloquei aqui para poder criar a missão facilmente. Aqui no evento de pulo eu não mexi, mas existe um evento chamado OnJumped, que é quando ele pula. Que isso daqui já existe por padrão, certo? Vocês não precisam criar nada, só escreve aqui OnJumped, que ele existe. Do mesmo jeito, existe OnLanded, por exemplo, que é depois que ele salta, quando ele chega no chão, para chamar alguns eventos do Game Mode. E até aqui no Begin Play, assim que inicia o próprio jogo, ele está cadastrando esse rapaz aqui dentro do Game Mode. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver o Game Mode primeiro. Aqui dentro do Game Mode, dentro do Event Graph, temos aqui no Begin Play, onde aqui estamos criando o widget. Aqui embaixo, mandando ele pegar todos os atores do tipo Target Point, que são os destinos possíveis, que é o que estou utilizando aqui para poder fazer aquela missão dos destinos. Aqui dentro tem um Target Point, caso não conheça. Target Point é esse cara daqui. Ele é só um ator para você usar de forma auxiliar. Ele tem uma posição no mundo, tem esse sprite aqui que não aparece dentro do jogo, e é só isso. E estou utilizando isso daqui como uma forma auxiliar para o meu Game Mode poder saber os destinos, para a nossa missão de chegar no destino que nós queremos. Voltando no Game Mode, nós temos aqui no Tick, ele chama evento GMTick, e temos aqui alguns eventos. Temos aqui jogador tirou, jogador pulou, jogador do destino. E nós temos aqui o GMTick, que ele dá somente um tick. Aí, o que é que isso aqui está sendo utilizado? Como eu mencionei, o nosso object ele não tem um tick. Então essa foi uma forma que eu encontrei para poder fazer com que o object tivesse um tick. Na verdade, tecnicamente, você tem como fazer um object com tick, sendo que para isso você vai precisar do C++. Como estamos mexendo aqui com o Blueprint diretamente, então essa foi uma saída. Além disso, temos aqui uma função de selecionar destino. Ele pega essa variável e pega um destino aleatório dentre eles. E onde é que eu pego isso daqui? Logo aqui no começo, no Begin Play. E temos a função de criar uma nova missão. E esse elemento aqui é o principal de toda a nossa história. Porque essa é a forma que você consegue criar um object. Você seleciona a classe, no caso daqui, digamos, missão atirar, e está aqui ele. Você vai criar o objeto e você usa ele como ele quiser.
No caso daqui, criei um vetor do tipo objeto missão e mandei selecionar aqui algum deles. Botei aqui um de cada, ele pega um aleatório dessas classes e manda criar object a partir dessa classe. Agora, algo que... Deixa eu até limpar aqui. Refresh. Algo que todo objeto precisa é algum outro objeto que vai ser o dono dele. Você não pode mandar criar sem isso aqui. Ó, porque ele dá erro. Você precisa dizer quem é o seu dono. E isso tem alguns motivos e algumas explicações. O primeiro caso é que, como eu mencionei, o object, ele tecnicamente não existe aqui no mundo, por assim dizer. Tipo, ele existe, mas ele não vai ser algo que está aqui em algum lugar do mundo. Ele só existe. E um object, você não tem a opção de destruir ele. Enquanto nós temos... Opa, escrevi errado. Um destroy actor, nós não temos aqui um destroy object. E um object não é um actor. Um actor é um object, mas o contrário não é verdade. Então não podemos mandar ele destruir simplesmente. Ah, e quando é que um object é destruído? Porque ele não vai existir infinitamente, né? Ele não vai. Ele é administrado diretamente pelo próprio sistema de coleta de lixo da Unreal, o Garbage Collector. E quando é que um object é destruído? Um object é destruído quando ele é identificado que nada mais está fazendo referência a ele. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu chegar aqui nesse object, vamos aqui botar promote to variable. Digamos que eu vou e coloco ele aqui nessa variável. E eu mantenho a referência dele aqui dentro. Dentro dessa variável vai ficar meu objeto e tudo bem. Desde que esse objeto continue salvo, ou seja, referenciado em algum lugar, alguma variável está fazendo uma referência para ele, ele não vai ser destruído. Se eu chegar aqui mais na frente, pego essa variável que está guardando esse objeto e boto para nulo, então é só esperar que o Garbage Collector vai pegar e vai destruir ele. Tira aqui e tira essa cara daqui. Mas então, essa função daqui, que é a que nós estamos chamando aqui no jogador, para pedir para criar uma missão, vai chegar aqui na nossa HUD e mandar adicionar uma missão, que é essa daqui. Agora vamos dar uma olhada nessa HUD, nesse widget. Este widget tem apenas duas coisas. Tem o texto aqui, missões, e tem aqui embaixo para armazenar a lista das missões. Então, aqui no graph, temos apenas essa missão finalizada, esse evento. Temos a função de adicionar missão. Temos nossa lista de missões, que tem um mapa que guarda um mapeamento do objeto para um outro widget, que é o nosso widget da missão em si. E temos aqui, como já temos mencionado, a lista das missões. Então, para a nossa situação, essa variável daqui é que está guardando a referência dos objects. Então, enquanto ele existir aqui, ele não vai ser destruído. Vamos olhar aqui, adicionar missão, como funciona. A gente recebe uma nova missão, que veio aqui do Game Mode. Verificamos se ele já existe. Se não existir, vamos fazer toda a configuração. Primeiro, todo objeto tem aqui missão finalizada. Então vamos fazer um bind dessa missão finalizada com um evento nosso daqui, que é esse missão finalizada. Para poder o bind funcionar corretamente, nós precisamos que esse evento ou função daqui tenha a mesma assinatura que foi colocada lá no event dispatcher. Então voltando aqui, missão finalizada, ele recebe de input um objeto missão. Então aqui ele recebe um objeto missão. E isso daqui serve para quê? Para quando finalizar uma missão, vai chamar aqui esse evento. E ele vai remover esse objeto
e o widget, que está utilizando desse objeto, da nossa interface. Continuando, vamos criar o nosso widget, que vai armazenar toda essa informação. Vai ser daqui. Passamos para ele o objeto. Em seguida, adicionamos esse objeto com esse widget para o nosso mapa. Adicionamos esse novo widget para a nossa lista de missões, que é esse daqui, nosso vertical box. E colocamos aqui um padding de 20, que é botando uma margem de 20 para todos os lados aqui. Agora vamos dar uma olhada em como funciona esse widget daqui. Então aqui nele é um vertical box com dois textos, que é o título e a descrição. Botamos aqui como variável. Aqui dentro do construct, ele vai pegar aquele objeto que ele tem que receber, que está aqui. Botamos também aqui expose on spawn, para que ele possa aparecer aqui e a gente já passar. Mudamos o texto do título. Fazemos os bindings aqui. O bind de atualizar o texto, junto com esse objeto, para atualizar nosso texto. Vamos ver já isso aqui. E o também de missão finalizada, para atualizar aqui dentro desse widget. Em seguida, mandamos inicializar o objeto, que também, novamente, o objeto não tem o begin play. Então, se você quiser fazer alguma inicialização, você tem que fazer de alguma forma manual. Que no caso aqui, está sendo com essa função. Aqui embaixo, atualizar a descrição, que aqui é o nosso bind do objeto, de atualizar texto. E aqui, missão finalizada, depois de 5 segundos, ele simplesmente desaparece, é removido do próprio Py. Pode colocar uma animação, efeitos especiais, como você quiser. Aqui é apenas mais para demonstração mesmo. E então mandamos inicializar o objeto. Vamos ver então agora como funcionam esses objetos. Para esses objetos, criar aqui 3 exemplos. O de atirar, o de pular e de chegar no destino. Vamos olhar o de tirar primeiro. Aqui no de atirar, vamos ver aqui inicializar. O que é que ele faz? Ele verifica uma referência para o Game Mode. E dentro do Game Mode, tem o evento de o jogador atirou. Então ele vai fazer um bind desse evento de jogador atirou com o progredir. Ou seja, quando ele mandar executar a função aqui do jogador atirou, ele também vai executar o nosso progredir. Em seguida, chamamos aqui uma primeira vez para mandar ele atualizar o texto, para pegar o texto inicial. Aqui dentro, temos uma variável tipo texto, onde ela tem aqui tiros executados, tem esse aqui, exec e necessários. Para quem não conhece, vou jogar aqui para fora, format text. Deixa eu até pegar um outro aqui zerado. Format text. Se eu pegar, por exemplo, esse texto aqui, vou copiar e vou colar, vê que ele aparece já aqui variáveis. Então isso daqui já é uma forma um pouco mais fácil de eu chegar aqui e fazer isso. Então agora esse exec, que está aqui entre chaves, vai ser substituído por valor dessa variável daqui, e esse outro por esse outro daqui. Então é uma forma um pouquinho mais fácil de poder fazer e organizar seu textozinho. O único detalhe é que o resultado é um tipo texto. Agora isso daqui de baixo, vou tirar esse daqui, jogar esse cara daqui e jogar para cá. Você vê que quando eu boto uma variável, não aparece aqui nada. E nesse daqui aparece. Porque quando você bota como variável, tem a opção aqui de adicionar pino. Então eu posso clicar aqui para adicionar, ou aqui. E como eu sei que aqui dentro tem esse texto que tem o exec e o necessários, então eu deixo aqui exec, jogo para cá, pego o outro e jogo para cá. Então é assim que a gente faz para conseguir formatar dessa forma. Vamos dar uma olhada então agora para o progredir. Aqui no progredir, lembrando, ele vai ser chamado toda vez que o jogador atirar. Ele vê se não finalizou. Se tiver finalizado,
ele tem aqui duas variáveis para poder gerenciar. Tem a quantidade de tiros executados e a quantidade de tiros necessários. Então, toda vez que isso daqui é executado, ele aumenta o contador de tiros executados, ele manda atualizar o texto, do mesmo jeito que estava antes ali, e ele verifica se a quantidade de tiros executados for maior ou igual que tiros necessários. Então, por favor, finalize. E aqui para finalizar, ele faz a finalização padrão, que nós temos aqui, chama o evento do dispatcher de finalizou, muda o valor da variável para estar finalizado, e aqui ele desfaz o bind com o evento de atirar. Então agora quando chamar a função de atirar lá no Game Mode, essa função daqui não mais vai ser chamada. O de pulo é algo similar. É exatamente o mesmo código, sendo que no lugar de tiro são pulos. E a única mudança é que aqui inicializar, no lugar de fazer esse bind com o jogador atirou, é com o jogador pulou. E agora a única coisa que falta ver é aqui sobre o destino alcançado. O de destino ele funciona de uma forma bem diferente. Começando aqui ao inicializar. Quando a gente inicializa ele, nós salvamos uma referência para o jogador, que está salvo aqui no Game Mode. Nós salvamos o destino, que pegamos aqui pela função do Game Mode, selecionar destino. Fazemos um bind com o tick do Game Mode e mandamos atualizar texto. Aí o que acontece? A gente fez um bind no tick com a função progredir. E aqui na função progredir, a gente calcula a distância entre o jogador e o destino, com essa função aqui de calcular a distância. Atualizamos o texto e verificamos se a distância até o nosso destino estiver menor que 200, então finalize. E para finalizar, faz a mesma coisa e faz um bind. Então, com todo esse sistema, bem complexo até, nós conseguimos usar um object para conseguir criar missões aleatórias. Agora vamos pensar um pouco sobre por que fazer isso, por que isso aqui pode ser útil para a gente, e por que não fazer de alguma outra forma. Tipo, existem outras soluções, outros meios de fazer isso? Então, chegando aqui no nosso resumo, nossa revisão aqui sobre o que nós conseguimos ver hoje, nós temos algumas conclusões e alguns pontos a levar em consideração. Primeira coisa, o object, você pode utilizar ele para o que lhe for conveniente. Eu utilizei aqui nesse exemplo para criar um sistema de missões aleatórias, porque eu queria mostrar para vocês alguma coisa diferente que você conseguiria fazer com ele. Não foi um exemplo simples, nem tão fácil assim de digerir, mas a ideia principal aqui era mais de que vocês conseguissem entender alguma coisa diferente que ele traz para vocês. Em teoria, pelo menos no vídeo lá que eu vou deixar aqui também na descrição, o rapaz que eu vi o vídeo, ele simplesmente utiliza esse daqui só para utilizar no lugar de um struct. No caso dele, quando ele vai utilizar o sistema, no lugar de criar um struct, ele chega e manda um... Deixa eu ver aqui. Construct Object from Class. Ele manda criar um objeto para cada struct que ele tem. Então, tem várias variáveis aqui para ele, sendo que no lugar de ter um struct para uma coisa e outra, ele tem vários objetos que ele está criando. Você pode utilizar dessa forma, você pode usar da forma que você quiser, como você achar melhor e precisar. Nesse sistema daqui, eu poderia ter abordado ele de várias formas. Eu poderia ter uma data table com todas as missões já pré-definidas do que deve ser uma coisa e outra. Eu poderia ter um data asset, onde cada data asset seria meio que igual a um object desse, sendo que a diferença é que ele é um data asset, ele não é um object. Então tem suas vantagens e desvantagens.
Eu poderia criar isso daqui como um actor. E simplesmente criar um actor, dar um spawn no actor, deixar ele na cena e fazer o que eu quero. Então, por que eu vou querer fazer com o object e não com essas duas opções? Bem, o primeiro motivo que eu posso dar a vocês de por que você pode querer, não necessariamente você vai usar ele, é a questão de que um object, ele é extremamente leve. O fato de que ele não tem um begin play, um tick e todas essas coisas a mais, quer dizer que é um processamento a menos que ele faz em relação a outros. Você pode olhar para um data asset de forma similar. O data asset também tem algumas vantagens nesse sentido. Sendo que esse daqui é muito mais fácil se você precisa criar ele. E esse é o ponto principal que eu quero que vocês levem em relação ao object. Uma das vantagens principais que eu vejo nos meus estudos que eu fiz em relação ao object é o fato que você pode criar ele dentro do jogo durante o jogo. Então não é simplesmente uma coisa que eu vou deixar pré-definida, é uma coisa que eu posso querer criar. Eu poderia ter aqui uma forma de que quando eu fosse criar aqui a minha missão, por exemplo, eu tenho aqui a missão, vamos chegar aqui e botar um construct aqui, por exemplo, da missão de tiro. Missão atirar. Eu poderia fazer com que esses tiros necessários aqui pegasse de um valor aleatório aqui, fosse entre 0 e 6 tiros necessários, ou qualquer coisa do tipo. Então, a grande vantagem que você vai tirar disso daqui é que você tem algum tipo de situação onde criar o objeto, criar ele para existir ali, é algo desejado. Dando um novo resumo em relação a esse sistema, eu tenho aqui o personagem, que ele vai ativar eventos de alguma coisa que outros vão querer saber. O Game Mode, que está salvando a referência a todas as coisas necessárias. No caso do destino das missões, tem a função de criar missão também aqui dentro. Aqui do destino também está sendo salvo aqui dentro. A UI está sendo criada aqui, mas poderia ser em outro lugar, pode ser até no jogador. Temos aqui a nossa interface, que está fazendo essa comunicação. Ele recebe os objetos e adiciona isso na tela. Temos outra UI auxiliar aqui. Não é estritamente necessário ter um widget desse daqui. Mas aqui eu estou mandando realmente inicializar o objeto. Ou seja, depois que já está tudo em seus lugares, eu digo objeto inicie. E dentro dos objetos é que eu estou realmente colocando a lógica. Então, na missão de destino, eu tenho aqui o inicializar dele, o finalizar dele e o progredir dele são únicos. Então, cada um faz sua própria coisa, faz seu próprio trabalho. Então, qualquer dúvida, pode deixar os comentários aí que tentarei responder no melhor possível. E a todos, bons estudos!